todos e todas. Bom, hoje, a última quarta-feira do mês de junho, então existe uma ferramenta aqui, um mecanismo no regimento, que é denominado Tribuna Cidadã, que é o espaço em que a Câmara de Vereadores disponibiliza a tribuna, o plenário, para que a sociedade, por intermédio de representantes de movimentos, de organizações, enfim, possam ocupar esse espaço para apresentar as questões, para, junto com a Câmara de Vereadores, discutir a cidade. É importante registrar aqui que é uma ferramenta importante, aprofunda a democracia, mas que a Câmara ainda precisa adequar o funcionamento desse espaço da Tribuna Cidadã, até para que haja mais participação dos próprios vereadores e uma maior presença também e participação da sociedade. Estamos presentes aqui, por enquanto, eu, o vereador Júlio César de Barros, Julinho do Aeroporto. Vamos lá. Então, estão inscritos aqui, eu queria já chamar, para compor aqui a bancada, o André Luiz de Carvalho, que representa o Grupo de Solidariedade Humana, Ser e Viver e União de Cegos Norte Fluminense, que eu vi que está aí. O Luiz Felipe da Silva, da União de Cegos do Norte Fluminense. Se alguém do cerimonial pudesse abrir ali para ajudar. À vontade. E convidar o Adenilson dos Santos Pérez, do movimento Nenhum Direito a Menos, dos servidores públicos municipais. Então, bem, registrar aqui que essa atividade ela é transmitida ao vivo, assim como a sessão ordinária que inicia daqui a pouco, logo após essa Tribuna Cidadã, e que, de acordo com o regimento, cada inscrito tem disponível 10 minutos para apresentar as suas questões e o seu debate aqui com a casa. Enfim, depois os vereadores que quiserem fazer alguma fala, e aí a gente retoma para que, se necessário, houver alguma conclusão, a consideração final dos inscritos. Então, já queria deixar franqueada aqui a palavra. Na verdade, eu gostaria de começar aqui pela ordem dos inscritos, que me foram apresentadas logo que eu cheguei, para não haver nenhuma injustiça aqui. Então, já deixar como primeiro inscrito aqui, para a primeira fala, o André Luiz de Carvalho. Tem microfone aí, André? Ele primeiro? Tudo bem, Luiz Felipe. Vereador Marvel, registrar a presença aqui do vereador Marvel. Marvel, vem aqui para o lado da gente. Luiz Felipe, fica à vontade, tem microfone. Se quiser falar em pé, é bom, mas porque registra melhor nas imagens, mas se quiser falar sentado também. Bom dia a todos. Me chamo Luiz Felipe, como já foi dito. Sou presidente da União de Cegos Norte Fluminense. E antes de falar, aqui que nós viemos propor, queria falar da minha decepção, ao chegar aqui, porque a Tribuna Cidadã, ela foi feita para dar voz ao povo. E ao que os vereadores, eles, ao meu entender, parece que os papéis se invertem. Não estou fazendo aqui nenhum ataque pessoal a ninguém, mas gostaria que os senhores me entendessem. E foi feito para dar voz ao povo, certo? Parece que os papéis se invertem na questão que eu digo
porque os vereadores, eles estão aqui para servir o povo, né? Eles são funcionários do povo, e nós chegamos aqui para poder, né, apresentar o que nós viemos trazer, e parece, né, que isso já era para estar adequado, né, que todos estivessem aqui para ouvir o que nós temos a dizer, e isso já teria que ter sido, né, feito antes. Mas, enfim, nós viemos aqui, né, trazer uma proposta de ação para os senhores vereadores avaliarem, e na área de acessibilidade, né, para todas as pessoas, né, que necessitam de uma atenção especial, tanto os cegos, né, que eu represento aqui, os cadeirantes, né, os autistas, enfim, os surdos, para que sejam feitas propostas, né, e indicações, que os senhores possam estar fazendo indicações para que a gente tenha uma vida mais acessível, né? E quando a gente fala em acessibilidade, às vezes as pessoas, digo isso só para as pessoas, né, com alguma limitação física, motora, e não é só isso, né? A acessibilidade, ela é para todos nós, né? É para mim que não enxergo, é para um que anda de cadeira de rodas, é para outro que anda de muleta, é para alguém que está com uma mobilidade, né, que está com uma necessidade temporária, uma mobilidade reduzida no momento, é para uma mãe que está com uma cadeira de criança andando pela rua, é para uma senhora que está com um carrinho de feira, é para o entregador que está entregando, né, o seu material. E nós viemos trazer esse plano de ação. É muito importante que todos os senhores vejam e entendam, né, para que achem também vejam mais o lado do esporte em si, para que aproveitem, né, os talentos dessas pessoas que, pelo meu convívio, tem 3 anos que eu perdi a visão, mas eu passei a conhecer muitas pessoas, né, com as suas deficiências, que têm os seus talentos, né, e que ficam reclusos dentro de casa por insegurança, por um transporte inadequado, por uma calçada mal feita, por entulhos e tudo mais que nós já conhecemos, né? Existem pessoas com talentos, né, no esporte, com talentos para música, com talentos para arte, e isso não é incentivado, né? Existem muitas e milhares de pessoas que ficam dentro de casa tratados feito animais, que comem, bebem e dormem. Então é preciso que haja um incentivo para essas pessoas saírem de casa, né, para a questão da educação também, para a vida política, que eles possam participar, para que eles tenham voz, para que eles entendam, para que eles conheçam. E nós já demos alguns avanços, alguns pequenos avanços, né, muito singelo, mas ainda tem muito para fazer, que acompanhei por esses dias, que foi a lei dos assentos no ônibus, das paradas de ônibus, mas ainda há muito a ser feito mesmo. E estou com meu amigo aqui, o André Carvalho, que ele vai apresentar essa proposta de ação e vai dar um parecer mais técnico, para que todos vocês entendam. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Felipe. Só é importante, e aceitamos aqui a sua crítica inicial, mas é fundamental que seja bem claro aqui que todos os vereadores estão cientes, até porque é um instrumento do regimento, de que a última quarta-feira de todo mês o espaço da Tribuna Cidadã acontece a partir das 9 horas da manhã, e normalmente a gente dá até um tempo de tolerância de 15 a 20 minutos para começar, por conta da chegada dos vereadores, que o costume é às 10 da manhã estarem aqui para as sessões ordinárias às terças e quartas. Então, mas é uma tarefa que a Câmara cumpre com a intenção, acredito eu e os vereadores que estão aqui, de aprimorar a democracia, né? Então, só para dizer que a gente aceita a crítica e a gente faz essa crítica também, tá? Inclusive eu comecei aqui falando sobre isso. Mas o André, fica à vontade, 10 minutos. Bom dia, né? Antes de iniciar aqui a minha fala, nós trouxemos para os 17, mas infelizmente não encontra os 17 aí. Eu vou entregar aqui para os presentes as propostas e ações para a área das pessoas com deficiência do município de Macaé. Se tiver alguém aqui da Câmara que
possa entregar por gentileza e até deixar na mesa, sobre a mesa dos demais vereadores. Bom dia mais uma vez. Eu quero agradecer aos 3 vereadores presentes e ao público presente. Quando falamos em participação de um processo de inclusão da sociedade, é darmos igualdade de oportunidades, de acessibilidade e não discriminação. São temas inerentes aos direitos humanos e representam aspectos do respeito e da valorização da diversidade humana. Senhores vereadores aqui presentes, pessoas com deficiência são facetas desse mosaico de diferenças humanas e apresentam particularidades, incongruências, fraquezas e fortalezas, como qualquer outra pessoa. O que estamos vendo, senhores, ao longo da última década, é que o movimento de inclusão das pessoas com deficiência ganhou importância no Brasil, repercutindo em avanços sociais para todos, e não podemos deixar de fora Macaé desse movimento. Senhores vereadores, hoje se faz necessária a participação efetiva de pessoas com deficiência na definição de políticas públicas que detonam um aumento na maturidade brasileira em torno dessa temática. É singular constatar que ações, planos e programas serão eficazes na gestão de uma política de acessibilidade e mobilidade, acompanhado de uma política de saúde pública e social. Nossa intenção aqui hoje é entregar aos senhores presentes por uma proposta de ação para as pessoas com deficiência. Nessa presente proposta, abordamos temas como saúde, reabilitação, acessibilidade, educação, emprego, esporte, entre outros. E esperamos poder contar com a colaboração de cada um dos senhores, para que juntos pensamos em uma perspectivas para os próximos anos, é pensar no futuro mais acessível e respeitando os direitos das pessoas com deficiência. Ao falarmos, senhores, de deficiência, sabemos que o Brasil tem, nos últimos anos, avançado na promoção dos direitos das pessoas com deficiência, por meio de políticas públicas que buscam valorizar a pessoa como cidadã, respeitando suas características e especificidades. Senhores vereadores, Macaé deve criar ações políticas e econômicas que garantam a universalização de políticas sociais e o respeito às diversidades, sejam elas étnico-raciais, geracionais, de gênero, de deficiência ou de qualquer outra natureza. A deficiência, senhores, é um fenômeno global, frequentemente associado à pobreza, com impactos políticos, econômicos, culturais e sociais, e implicações para a sociedade como um todo. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, estima-se que 15,3% da população mundial, cerca de 978 milhões de pessoas, dos estimados 6,4 bilhões de habitantes, isso em 2004, senhores, possuíam deficiências graves ou moderadas, enquanto 2,9, ou cerca de 185 milhões, enfrentam deficiências graves. Segundo os dados do censo do IBGE, 2010, no Brasil, cerca de 45 milhões de pessoas com deficiências, o que corresponde a 23,92% da população brasileira. Ao longo da história, o deficiente foi visto como um ser incapaz, devendo ser isolado por não possuir condições necessárias de contribuir produtivamente com a sociedade. E o atendimento dado a ele era baseado em um modelo assistencialista, na qual o deficiente deveria ficar sob a responsabilidade familiar, protegidas, segregada do resto da população. Hoje, senhores, vivemos em uma sociedade onde falar de necessidades especiais ou deficiência é imaginar alguns estereotipos ligados às pessoas incapazes ou, por conta disso, discriminadas pela sociedade. No pensamento do indivíduo, senhores, enraizados pelos próprios valores impostos pelo tipo de sociedade desigual, composta de ricos e pobres, empresários e trabalhadores, assalariados e um grande número de pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ao mercado de trabalho. A aceitação do deficiente, senhores, sempre esteve bloqueada por estabelecidos e, principalmente, quando a deficiência é visível. Esta mesma sociedade que discrimina não assume tal conduta, pois os deficientes não são excluídos da sociedade automaticamente, considerando que impõe a integração quando dispõe em suas leis que todos os cidadãos são iguais e devem estar inclusos no convívio social. Senhores, essa dicotomia entre o que é proposto e o que apresenta na prática representa a complexidade da temática diante do contexto histórico de uma sociedade excludente,
que, apesar de ordenar juridicamente a igualdade de direitos, relega ao segundo plano o deficiente. Sabemos, senhores, que apesar dos dispositivos legais que garantem tratamento igualitário a todo cidadão, existe na sociedade inúmeras situações onde se estabelecem diferenças entre as pessoas consideradas normais e aquelas que são vítimas de necessidades especiais. Os transportes coletivos sem adequações de uso para pessoas deficientes, os concursos públicos com exigências que bloqueiam a participação de todos, exemplo de exames físicos, de aptidões bloqueadoras de acesso ao deficiente, entre outros. Lembrando aos senhores vereadores e ao público presente que a nossa Constituição da República Federativa do Brasil nos veio assegurar a toda a população brasileira direito e garantias fundamentais para se viver em sociedade, dando subsídio para que fossem promulgadas leis que protegessem diversos segmentos como criança, idoso, pessoa com deficiência e outros. Todos nós sabemos que a nossa Constituição, promulgada em 5 de outubro de 88, e no seu artigo 3º, destaca os seus objetivos fundamentais de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Em seu artigo 5º, senhores, relaciona os direitos e garantias fundamentais. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. Hoje, senhores, existem leis como a 13.146/2015, onde se institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Em seu artigo 1º, destina a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Estas leis, senhores vereadores, que garantem às pessoas com deficiência direito de igualdade e de oportunidade à saúde, à educação, ao transporte, à habitação, cultura, lazer e acesso aos meios de comunicação e informação. Nós, da União de Cegos Norte Fluminense e Grupo Ser e Viver, grupo a qual eu represento, em contato com essa população, percebemos descumprimento ou desconhecimento total destas leis. Para que essas leis e direitos sejam respeitadas e cumpridos, é que estamos aqui hoje, senhores. Para que elas aconteçam efetivamente, é imprescindível a união das pessoas deficientes, de seus familiares, da sociedade civil e de nossos gestores municipais, estaduais, federais e dos senhores vereadores. Esperamos que a nossa proposta de ação para a área das pessoas com deficiência entregue aos senhores presentes, a mesma será encaminhada também ao chefe do executivo do município, acreditando que estamos dando a nossa contribuição com essa população discriminada e esquecida pela sociedade. Mas podem ter certeza, senhores, que pessoas como meu amigo Luiz Felipe, né, que foi vítima de uma retinopatia diabética que ocasionou sua cegueira, e de nossos outros diretores que aqui fazem presentes, outros não puderam vir, que luta e não deixa abater por nossa sociedade que se diz igualitária. Sabemos que somente os normais serão privilegiados. Estarei aqui com todas as minhas forças para junto combater essa discriminação e omissão total de descumprimento de leis. Gostaríamos de agradecer a esta casa por ter aberto esse espaço para que nós, cidadão, possamos expor a realidade de que quem vivencia o problema em seu dia a dia e nos colocamos à disposição para melhor discutir as propostas aqui entregues, senhores. É um pouco estranho, né, você ter 10 minutos, você não saber que você vai para uma discussão, que você vai, por isso eu preferi a forma de um discurso lido. Mas está entregue a proposta aí, né, eu espero que dentro dessa proposta os senhores presentes e os outros demais que, né, possam encaminhar, façam as suas indicações, seus requerimentos, e tanto a União de Cego quanto o Grupo Sociedade Humana CVV está aberta à discussão para a melhor interpretação dessas propostas entregues aos senhores. Que tenham um bom dia. Ótimo. Obrigado pela participação, parabéns pelas propostas, pela organização das propostas. Dizer que a secretaria aqui me avisou que eles se comprometem a entregar o documento a todos os vereadores, aos 17 vereadores, né, e também já aproveitar, né, dizer que nosso mandato está construindo, já está dialogando com setores, com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e com algumas outras organizações, uma audiência pública para agora agosto, já para agosto, que é o retorno do recesso parlamentar, que começa, hoje é a última sessão antes do recesso, uma audiência pública para tratar da lei, né, Lei Brasileira de Inclusão, de como ela está
no município de Macaé. Então, que os movimentos, as associações, as organizações, né, possam nos ajudar, e já convido vocês, inclusive, para a gente trocar contatos para construir essa audiência pública no mês de agosto, definir a melhor data para todos. Bem, então, passar aqui a palavra para o servidor público, para o Pérez, né, para o Adenilson dos Santos Pérez. 10 minutos, Pérez. Bom dia a todos, bom dia aos senhores vereadores, aos colegas que estão aqui também, bom dia ao público e a quem nos assiste. Venho com essa camisa primeiro dizer do luto. Primeiro, a questão do luto relacionada à perda. São 24 meses sem reajuste, sem sequer o meu poder aquisitivo ser mexido. E a segunda parte do luto que eu digo aqui é do verbo lutar, que eu não deixarei de lutar pelos direitos que nós adquirimos ao longo do tempo como servidores. É muito difícil para mim estar aqui representando quase 17 mil servidores. Gostaria que essa casa tivesse cheia de servidores também, não conformados, né, inconformados como eu estou, né? Vim a esta casa hoje pelo convite de um colega de servidor para falar, pela questão muito importante sobre o nosso dissídio coletivo, que não aconteceu, que não houve proposta, né? Infelizmente não houve proposta do poder público, né, do executivo. Há 2 anos nós estamos tentando fazer com que o poder executivo cumpra a lei 011 de 98, que é o Estatuto do Servidor, onde é estabelecido o reajuste, e o plano de cargos que está desde 2013, que não é mexido. Para muitos que não entendem o que é o serviço público, eu vou deixar aqui um breve esclarecimento. Nós não temos FGTS, nós não temos garantias nenhuma de quando saímos do serviço público. Então, quando nós adquirimos vantagens, essas vantagens nos acompanharão na nossa aposentadoria. Não será o nosso FGTS ou qualquer outro benefício que a CLT prevalece o trabalhador comum. Então, por isso, é uma questão muito importante para nós, servidores, termos o nosso plano de cargos respeitado. São desde 2013, ou seja, já vão 4 anos que o Poder Executivo não o mexe. E diz, no artigo 11 do plano de cargos, anualmente a lei específica deverá promover a revisão geral dos vencimentos estabelecidos para todos os cargos do quadro geral de pessoal, sempre no mês de maio, sem distinção de índice. Ou seja, desde maio de 2013, nosso plano de cargo não é mexido. Os servidores que estão nos acompanhando, eu tenho certeza que devem estar nas suas cadeiras, nos seus locais, pedindo para falar muito mais. Só que o tempo vai ser curto para questionar o que está sendo aplicado, o recurso público destinado ao servidor público. A valorização cobrada desde o início, quando no ano de 2012, Aloysio foi eleito, em 2013 ele foi numa assembleia, lá na fronteira, no sindicato. E uma coisa que eu não me esqueço, que ele acenou que traria a valorização contínua ao servidor público, pois ele é servidor público de carreira também. Então temos que ter a consciência do seguinte: o poder público tem que se manifestar dizendo sim ou não, e não se omitindo. Porque essa casa aqui, até hoje, não recebeu nem sequer um comunicado, porque não houve o dissídio coletivo, o aumento, a data base. A data base nada mais é do que a negociação dentro do dissídio coletivo. E não está acontecendo. Infelizmente, o servidor público está tendo seu poder aquisitivo destruído pela máquina pública. E nós estamos aqui hoje, tentando representar o nenhum direito a menos, da seguinte forma: nós estamos nos preparando para nos levantarmos como servidores e conclamar hoje o servidor que está me ouvindo a participar dos atos e ações
relacionadas à melhoria salarial e melhoria nas condições de trabalho. Nós não estamos aqui só pleiteando o aumento, nós também temos que ter condições de trabalho. Isso não está acontecendo. Está havendo um descaso e um desmando muito grande há mais de 4 anos. Hoje, eu tenho certeza que, diante do que está sendo exposto a essa casa, o que eu vejo sempre do poder legislativo é cobrar e fiscalizar o executivo. Nós temos que ter, dentro dessa casa aqui, esse papel de cobrança. Não é só de, infelizmente, olhar as determinações do executivo. Sendo essa que eu acabei de apresentar, de não ter o aumento, isso é estabelecido em lei. Ele tem que cumprir. E haja visto que Macaé, graças ao nosso bom Deus e ao petróleo, nós não estamos em crise. Que a arrecadação nunca para de acontecer dentro da cidade. A arrecadação é sempre uma maior do que a outra, mensalmente. Temos que ter a consciência de que, se nós continuarmos vendo 300 contratos sendo assinados, várias assessorias sendo liberadas, e falar que a lei de responsabilidade fiscal não pode dar um aumento, então tem que haver um contraponto, meu ponto de vista, um contraponto, a se dizer que o servidor público municipal, ele não tem o valor merecido e estabelecido em lei. E, infelizmente, é o que nós estamos vendo. E é o que está acontecendo nessa cidade. É uma cidade que o HPM aqui em frente, ninguém negligencia, mesmo estando insatisfeito com seus plantões sendo retirados, ninguém negligencia o atendimento. Se você chegar ali agora, você vai ser atendido. Porque o profissional que está ali, ele se comprometeu, o servidor público que está ali, ele se comprometeu a fazer o seu trabalho destinado ao público. Porque quem nos paga é você, cidadão contribuinte. E nós temos que fazer o melhor, mesmo dentro da nossa insatisfação com o governo que se encontra nesta cidade, nós não deixamos de prestar o nosso bom atendimento. Ainda que deficitário, porque muitas das vezes, dentro do meu setor, eu estou falando isso por mim, eu tiro do meu próprio bolso para colocar ferramentas de trabalho para mim. E isso é obrigação do meu empregador de dar essas condições. Eu trabalho na CIPA, a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, e infelizmente nós vemos a limitação que nós temos em prestar esses esclarecimentos ao servidor público, de que as condições de trabalho que nós temos, elas são vexatórias. Então, assim, você para refletir, para analisar comigo, que eu estou há 24 meses sem poder ter uma aquisição melhor na minha vida, de alguma coisa, de algum bem. Para concluir, eu peço aos vereadores aqui presentes, peço aos vereadores que eu tenho certeza que saberão dessa nossa tribuna, né, que fiscalize e que cobre o cumprimento da Lei 011 de 98 e da 196 de 2011, que é o nosso plano de cargos. Agradeço a todos os presentes a terem a paciência de me ouvir, os vereadores aqui, que eu tenho certeza que darão voz àquilo que é pertinente ao servidor, e pedir mais uma coisa aos grandes colegas aqui que estão aqui, os vereadores, que consigam interpelar junto ao poder público o abono do dia 30 de junho agora, que nós queremos fazer uma greve geral, sim, para que o nosso país volte a caminhar e a crescer, e a ter o seu povo orgulho de ter
representantes honestos e decentes nesse país. Porque não cabe de forma nenhuma a gente ver o andamento que se encontra no nosso país. E essa greve geral é pura e simplesmente para que nós tenhamos o direito de declarar fora Temer. Bom dia a todos. Obrigado, Pérez. Deixar aqui franqueada a palavra aos vereadores, registrar que chegou aqui o vereador Luiz Fernando, o vereador Paulo Antunes. Bom, eu queria combinar com os vereadores aqui de 2 a 3 minutos para a gente fazer as considerações, para os que quiserem, porque o nosso horário também está... Vereador Marvel. Senhor presidente, Marcel Silvani, que preside a mesa, demais vereadores, autoridades aqui sociais, público presente, pessoal que nos assiste de casa, um bom dia a todos. Queria começar dando parabéns aqui a 2 guerreiros, que um eu conheço de longa data, o outro eu conheci esse ano, que é o Luiz Felipe e o André. Estou conhecendo agora o Pires também. Bela fala, Pérez, bela fala. Colocou aqui muito importante, né, a questão dos servidores, que estão totalmente desvalorizados, sem plano de carreira, sem plano de cargos. E começar aqui pelo Luiz Felipe, que é grande amigo, esportista, para quem não sabe, é um atleta, lutador de jiu-jitsu, a qual ele frequenta num projeto social muito importante que a Primeira Igreja Batista faz ali na Ibitiba, com o professor Ronaldo. Não só o Felipe, deficiente visual, mas temos outros deficientes físicos lá, de todas as áreas, e o Ronaldo abraça a cada um lá com muita importância. O Felipe colocou muito bem, o esporte inclui todos os cidadãos, não só os deficientes físicos, mas também as crianças carentes e tudo mais. Então é de suma importância que o governo entenda que tem que se investir nessa área. Ontem aprovamos aqui algumas subvenções para 6 instituições de Macaé, de suma importância, a Casa do Idoso, o APAI, a Pestalozzi, mas deixamos de fora, Luiz Felipe, centenas de instituições que fazem um trabalho muito importante em Macaé e não vão estar ganhando a subvenção. Então também deixo aqui a importância de estar estudando essas outras instituições, como a do próprio Luiz Felipe, a União dos Cegos, que faz um trabalho muito importante, guerrido e organizado. Estão aqui hoje com o André, passando para a população, passando para os vereadores, passando para o executivo, a organização, através de um plano de ação que acabou de nos colocar em mão. Então é isso aqui que eu imagino que o executivo tem que fazer. É um plano estratégico, é um plano de ação, para não que aconteça o que aconteceu ontem. A subvenção atrasada, a Casa do Asilo quase fechando, a APAI quase fechando, a Pestalozzi tendo que fazer vários movimentos para conseguir arrecadar valores, para não fechar as portas também. Isso falta plano estratégico, plano de ação. Desde o momento que a gente tem um plano estratégico, plano de ação e coloque metas, tudo acontece da forma organizada. Então é isso que o nosso amigo Luiz Felipe e o André estão fazendo, e muito bem feito para nós macaenses. Falar um pouquinho do Pérez, da fala do Pérez. Pérez, parabéns. Dia 30 de junho vai ter essa manifestação. Estou esperando essa manifestação dos servidores há tempo, cara. Vocês têm que se manifestar. Nós, atletas, nos manifestamos agora, semana passada, por cumprimento de uma lei, a Lei Bolsa Atleta, a qual não foi cumprida em 2016 e o Executivo também não queria cumprir em 2017. Vereador Marvel, com o nosso mandato, denunciamos no Ministério Público a falta do cumprimento da lei e fomos para a rua. Sabe o que aconteceu? O edital foi aberto, a lei vai ser cumprida pela união de todos os atletas. Os servidores só vão ser cumpridos também, a lei dos servidores, se forem para a rua, se fizerem a denúncia no Ministério Público e os órgãos fiscalizadores do Executivo. Se vocês ficarem imersos, não fizerem nada, esquece do plano de ação de vocês, plano de carreira de vocês, plano de cargo de vocês. Tem que ser dessa forma. Infelizmente, o Brasil está trabalhando dessa forma, desorganizado. E quem está sendo sofrido tem que correr atrás através de manifestações e de denúncias. Parabéns por vocês, os servidores, que precisar de mim. O nosso mandato está aberto, não só para os servidores, mas também para todas as associações que fazem um trabalho bacana social em Macaé. Muito obrigado a todos, um bom dia. Obrigado, vereador Marvel. Passa a palavra ao vereador Júlio César. Quero cumprimentar aqui o
vereador Marcel, que conduz essa Tribuna Cidadã, dizer que eu cheguei na casa 8 horas e 30 minutos. Porque eu sabia do compromisso às 9 horas. Então cada um assume as suas responsabilidades, cada um sabe o tamanho daquilo que tem que ser feito. E acredito que muitos vereadores já deveriam estar no barracão 6h20, porque é preciso chegar cedo para que resolva algumas demandas. Então e o vereador que solicitou a Tribuna Cidadã chegou 9h30. Então a gente precisa também ter o senso de responsabilidade e compromisso, né? Dizer também que a questão não estou aqui não sou o líder do governo, não sou o vice-líder do governo, mas falo em nome do meu mandato. O município de Macaé tem um sindicato, o servidor tem um sindicato, né, que representa de fato e de direito. Então acho que essa cobrança tem que ser feita via sindicato dos servidores, até porque agora em março, né, entrou nos cofres do sindicato mais de 2 milhões de reais, aproximadamente 2 milhões e 100 mil reais, que é o imposto sindical. Então, é um dever dos servidores exigir do sindicato uma posição. Porque se o governo não manda uma proposta, o sindicato tem que dizer, vamos parar. Afinal de contas, foram eleitos para isso. Então eu penso que é uma pauta que tem que ser discutida lá. Quanto à questão da Bolsa Atleta, aí nós tivemos aqui uma audiência pública que tratou de nada vezes nada, né? Porque é preciso abrir a caixa preta do Bolsa Atleta. Eu vou fazer um levantamento, aí eu quero fazer um documento. Aqui nós temos um professor de capoeira. Quantos capoeiristas foram contemplados no Bolsa Atleta? Quantos? Vou fazer. E gostaria de obter essas informações, porque lá era um feudo. O ginásio lá, a Festa Porto era um feudo. Era para uma elite. Depois, com o Ricardo Salgado, nós pensamos que abriria para a população para que tivesse acesso, mas que nunca tiveram. Essa é a grande verdade. Nunca tiveram. E dizer ao companheiro aqui que certamente representa e bem, né, as pessoas com deficiência, é preciso que o governo tenha um olhar mais apurado, porque a gente vê o seguinte, as rampas, por exemplo, quase que não existem, né? A dificuldade é muito grande. As calçadas, eu tenho um projeto de minha autoria que eu tive que engavetar, né? As pessoas usam as calçadas como extensão do seu estabelecimento. E aí, pasme os senhores, aqui nós temos um grupo que defende muito bem essa causa, que eu fui duramente criticado por conta disso. O vereador está impedindo que o nosso comércio funcione. Eu falei, não estou impedindo. Eu só estou pleiteando o direito de ir e vir das pessoas, da gestante, do idoso, do cadeirante. Mas parece que isso não tem sentido algum. Então acho que é uma luta que não pode parar, né? Eu penso que a casa deve abraçar essa questão, não como uma questão política partidária, como política social, porque tudo aqui é de passagem. Hoje eu estou aqui, amanhã não estarei mais. Então a gente precisa deixar algo para que num futuro não muito distante possamos colher fruto desse resultado. Então a minha participação finalizo aqui, né? Espero que realmente nós tenhamos sucesso. Dizer também, lamentar a ausência do IB, né, que é uma pessoa que certamente poderia falar muito bem da unidade de saúde mental, mas impediram que ele viesse, né? A coordenadora lá do Parque Aeroporto, acho que é a Elisângela, ela precisa entender que isso não é politicagem, isso é política. Certamente, se fosse um evento de politicais, certamente ela estaria aqui, mas eu vou cobrar isso um pouco mais adiante. Obrigado, Para vereador requerer, Júlio César. Para requerer, vereador Marvel.
queria só pedir que fosse bem breve, porque a gente já precisa encerrar. Sim, não, só para colaborar com a palavra do vereador Julinho, ele até citou que tem um professor de capoeira aqui. Concordo plenamente com ele que realmente nas gestões anteriores o Bolsa Atleta foi meio que desorganizado mesmo, teve várias deficiências. Brigamos para que voltasse, fizemos lá a manifestação, o edital foi aberto. Peço que o professor de capoeira leve seus alunos lá no estádio municipal, na Secretaria Municipal de Esporte, e faça inscrição. A inscrição é até sexta-feira agora, pessoal. Se não fizer a inscrição até sexta-feira, vai perder as inscrições, aí depois vai ter reclamações. Então lá no meu Face, está lá o link das inscrições, entre no link, vá até o local e cobre o direito de vocês. Os capoeiristas têm direito sim, mestre Anum já está indo lá, mestre Gabiru já foi lá também, mestre Kiko. Então, se vocês não correrem atrás, depois vai ter reclamação. Aí a gente tem que escutar o vereador falar que a capoeira não teve direito. Então vamos lá, galera, vamos correr atrás. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marvel. Queria deixar aqui, primeiro, minha solidariedade à causa dos servidores públicos, né? Vocês têm sido, sim, alvo de uma postura do governo que não é a melhor, na verdade é a pior postura, a postura de omissão e de criminalização, né? Essa postura acirra a relação, essa postura ela é uma postura que não ajuda de forma alguma, e pelo contrário, o resultado dela é a precarização do serviço público e o cidadão que sofre, no final das contas, com essa postura equivocada do governo. E, na verdade, retornar... Eu só não vou poder mais franquear a palavra, porque a nossa sessão ordinária aqui, na verdade, o horário definido é às 10, nós já estamos em 10 horas e 5 minutos, então não poderia mais franquear a palavra, mas reafirmar para vocês a nossa tarefa aqui de construir um momento da casa de audiência pública com os representantes do governo, com os representantes da sociedade, para discutir a necessidade de Macaé se adequar à lei nacional, à lei brasileira de inclusão, e também pautar com mais protagonismo, até nos nossos debates aqui no Legislativo, a necessidade de uma cidade acessível, uma cidade justa para todos, uma cidade, de fato, que garanta a cidadania para todos os seus cidadãos, né? Então, queria agradecer a presença, a participação e reafirmar aqui que esse espaço da Tribuna Cidadã é um espaço em construção, é um espaço que a Câmara tem uma possibilidade de aprimorar a democracia e aprimorar a sua forma de representação popular. Ainda não é o ideal, ainda não está da melhor maneira organizada, mas nós precisamos ocupar esse espaço cada vez mais para melhorá-lo, tá? Então, queria deixar isso aqui de mensagem para todos nós, registrar aqui a presença do presidente da Câmara, doutor Eduardo, e agradecendo, encerrar aqui essa Tribuna Cidadão para a gente poder dar início em alguns minutos à nossa sessão ordinária. Obrigado, Pérez, obrigado, Luiz Felipe, obrigado,